Companheiros, mais uma vez estamos aqui a posto para aprender juntamente com todos que vão nos ouvir e agradecendo a parte espiritual que sempre nos acode dos nossos desejos. Nós pedimos a eles mesmos, espíritos protetores, para balsamizar os nossos corações, a fim de que possamos deixar os nossos caprichos anteriores. Muitas vezes, irmãos, no solo do nosso coração é registrado só o que nós queremos, e não é por aí. O Evangelho, que é o convite de todas as horas, está apresentando para nós, dentro do conteúdo cristão, aquilo que temos e que precisamos renovar a nossa alma tão enrugada. Os nossos caprichos, com certeza, desviarão os nossos pensamentos que têm que ser lavados pelos nossos sentimentos de agora. Nós estamos acotovelados por vibrações errôneas, imperfeições nossas, que vêm na criação de Deus, que espera de nós um acerto comum para que essa humanidade, caminhando junto com a evolução da Terra, seja mais feliz. É isso que nós desejamos nesse momento, que o nosso coração aceite os ensinamentos de Jesus, mas com força e coragem, para que nós possamos também ajudar o próximo. Alexandre e eu, nesses instantes, estamos curvando as nossas almas para dizer a Deus da precisão da nossa gratidão que temos para com toda a criação, que vem assinalando para nós todos os parâmetros espirituais que temos que seguir. Vamos então nessa pequena tarefa, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciar essa pequena tarefa. Muito bom. Olá a todos. Mais uma vez aqui juntos nesse Evangelho do Lar de domingo, podendo entender, compreender e buscar a todo custo a prática desse Evangelho que a cada dia vai transformando vidas, vai fazendo com que compreendamos o que é necessário, o que é o mais belo, importante e indispensável em nossas vidas, que são o quê? A aproximação das leis de Deus. Quanto mais nos aproximamos das leis de Deus, mais encontramos a felicidade tão almejada. Quanto mais nos afastamos das leis de Deus, mais somos miseráveis em espírito, é mais tristeza, mais dificuldades. Então, quando nós vamos deixando a nossa rebeldia de lado e vamos partindo para essa compreensão, tudo tende a ser um pouco mais fácil. Mesmo que a vida tenha suas tribulações, mesmo que o mundo está do jeito que está, onde que muitos dizem assim, não, vamos começar de novo? Onde aperta o reset para começar o mundo de novo? Mas as coisas estão como precisa, a escola está assim. Tal qual, se nós observarmos, nas escolas que nós conhecemos, vamos ver que os que estão nas séries iniciais não conhecem muita coisa, não sabem de muita coisa, ainda têm muita ignorância do mundo. Mas eles ainda vão chegar no ensino médio, eles ainda vão fazer a faculdade, eles ainda, ou pelo menos parte deles, ou vão ter a sua experiência na vida. E é isso que vai fazer com que todos nós entendamos melhor o sentido de viver. Muito bom. Vamos abrir o Evangelho de Nosso Senhor aleatoriamente e programar o nosso íntimo para o entendimento maior das nossas almas. A indulgência. Qual que é o capítulo? Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não, abre. Tá fácil. Os Espíritos estão fazendo tudo. Já abre em cima. Muito bom. O item que nos caiu aqui, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a indulgência. Item 16. Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo ser humano deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros,
ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria e não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Vamos já trabalhar essa pequena parte, mas antes vamos entender o que significa indulgência. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na parte na qual ele vem nos dizer como Cristo entendia o sentido de caridade, e ali ele vem nos dizer que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência, boa vontade para com todos. Indulgência, a aceitação das imperfeições dos outros. E é o que nós menos fazemos nessa terra. O que nós menos aceitamos são as imperfeições dos outros, são as dificuldades que os outros têm, são as opiniões diferentes que o outro tem, são as diferenças sociais, as diferenças na cor da pele, entre tantas outras coisas que nós não aceitamos no outro. Mas nós não percebemos que nós também temos as nossas falhas, nós também temos as nossas dificuldades. E nós não estamos observando a volta então. Muitos de nós passamos por dificuldades de discriminação, entre tantas outras coisas que os outros não aceitam em nós. E não estamos percebendo que isso é um reflexo justamente da forma como comportamos com os outros. É mais ou menos assim, da forma como agimos no mundo, Deus nos devolve, para que possamos entender como que estamos caminhando. Tal qual Cristo vem nos dizer, cada um conforme as suas obras. Muitos falam da lei do retorno. Muitos falam então de que o que você dá para o universo ele te devolve. E a doutrina espírita vem falar de causa e efeito. O que você planta, você colhe. Então é por isso que muitos de nós passamos tantas dificuldades. É por isso que não somos entendidos pelos outros, não somos aceitos pelos outros. Porque se nós formos observar, nós também não estamos aceitando os outros. Nós queremos que os outros sejam perfeitos. E não tem como ser perfeito em um mundo como este, um mundo de provas e expiações, o segundo da categoria evolutiva. O que quer dizer? Nós ainda somos muito crianças. A única coisa que mudou é que nós temos consciência das nossas existências. Só isso. Mas nós ainda somos muito imperfeitos. Então o que nós precisamos fazer? Compreender que todos nós ainda somos muito imperfeitos, que todos temos falhas. Todos nós somos pessoas cheias de defeitos, caminhando nessa terra, procurando entendimento dos outros, procurando ser aceito pelos outros. Então vamos compreender também que os outros querem a mesma coisa. Os outros também querem ser aceitos, querem que nós os perdoemos, querem que nós aceitemos as suas imperfeições. Vamos então unir o útil ao agradável, buscar então, com as práticas das leis de Deus, entender que o outro é meu irmão. Nessa terra, todos nós que caminhamos juntos, somos irmãos em Deus. Por isso que o Cristo lá atrás nos disse assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E então tinha uma plateia toda ouvindo ele, e ele diz assim, olha aqui as minhas mães, olha aqui os meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus são minhas mães, são meus irmãos. Quando a gente começa a compreender isso, começa a nascer um sentimento forte de piedade, misericórdia e fraternidade entre nós, criaturas. Mas é preciso um esforço. É preciso que tenhamos força de vontade para que realmente consigamos a fraternidade tão desejada por nós, mas tão pouco praticada. Muito bem, Alexandre. É interessante, quando cai essa leitura para nós percebemos que nós estamos um pouco distante da fraternidade. Isto é,
num momento como esse que nós estamos vivendo, nesse cipoal de pensamentos contrários à lei de Deus, que é só por interesse, para lucros materiais, a gente percebe, se nós não ativarmos o nosso coração no sentido do bem, nós estamos enlaçando novamente as nossas vidas com as vidas mundanas. Então, quando ele pede aqui, porque se a gente vê o defeito no irmão, ocultá-lo, é para que nós possamos ter a reserva amorosa de compreender que todos os irmãos que estão conosco estão também numa caminhada evolutiva. E nós outros que já compreendemos o Evangelho, que nos pede tanto a caridade, mas a caridade bem vivida, nós vamos lançar mão de uma coragem até descomunal, para ver se a gente compreende o porquê e o para quê que o nosso irmão está apresentando algo diferente que não é de acordo conosco. Aplicar a justiça para o outro é muito fácil, mas aplicar em nós mesmos, deixando de ser esse homem velho que estão trazendo quantas reencarnações, é doloroso pensar que nós estamos no mesmo estágio. Mas o Evangelho dessa tarde convida sermos amorosos, para que na instância do amor tem algo que acrescentará em nós o sentido completo da caridade, que é a lei de Deus na fraternidade para com todos. Então, indulgência para com os outros, para que esses outros tornem-se nossos irmãos. É preciso entrar no mesmo telhado de sofrimento para sentir as cordas que estão apertando, os laços que estão apertando todos os corações aflitos nesse momento. Muito bom, coisa boa. Eu gostaria de fazer uma leitura do terceiro parágrafo. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tenho cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censuras nos lábios, apenas conselhos, e quase sempre velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não faríeis o que reprovais, que valeis mais do que o culpado. Ó seres humanos, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Isso aqui nos lembra mais alguns ensinamentos do Cristo, no qual, lá da mulher adúltera, no qual ele diz assim, que atire a primeira pedra aquele que não tiver erros, aquele que não tiver pecados. E aí então é lógico que os mais velhos atinam primeiro a isso. Então eles entenderam primeiramente o que o Cristo quis dizer e já foram se afastando. E aí então os mais jovens depois, tentando compreender, vê, ó, os mais velhos saíram. O que será que foi? Ah, peraí, eles devem ter compreendido que eles devem ter errado na vida. E errando na vida, então, a gente não tem assim direito de julgar o outro. E nós que somos mais jovens, muito menos. E eles também saíram. E aí então o Cristo se aproxima daquela mulher e diz assim, cadê os teus julgadores? E ela diz assim, não estão mais aqui. Então nem eu a julgue. Pode ir embora. Mas ele chama a nossa atenção, assim como chamou a atenção dela naquele momento, antes de terminar a conversa, para os ensinamentos do Evangelho. Ele vem nos dizer assim, vá, mas não erres mais. É a mesma coisa que o Evangelho está nos ensinando todos os dias. Caminhe, vá, busque entender os seus erros e parta para os acertos. Busque compreender que é natural que erremos. Então, mais uma vez, o Cristo vem nos dizer, é preciso que venham os escândalos, é preciso que venham os erros para que o professor possa observá-los e a partir de então nos corrigir. Então o Cristo diz, é preciso que venham sim os escândalos, mas é daquele de quem vem o escândalo, querendo dizer assim, vai ser corrigido no momento certo. Que bom.
Você quer que eu escolha para você? Quero. No livro? Nós vamos falar um pouquinho também do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, e nós vamos fazer isso aleatório também. Olha que maravilha. A leitura do livro Pão Nosso, que veio das mãos de Chico Xavier, pela a comunhão com a ideia de Emmanuel, trouxe para nós a leitura 67, chamada Má Vontade. É Paulo falando para os Efésios. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às horas infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Emmanuel não teve muita dó de nós não, né? Ele apontou para nós que nós estamos entronizados em nós mesmos, sem querer opiniões do bem. E o bem, pela própria natureza, já nos sinaliza que esse bem que existe em todos os movimentos da vida terráquea, advinda do plano espiritual, vem nos acordar que o homem não é mau porque quer. O ódio, por exemplo, do elo, é o amor fora da lei. Se nós compreendermos que a lei de Deus é para todos, quando amanhece, nós sabemos que a lida do sol que sustenta a nossa terra está clareando para todos os corações. Então é preciso atentar nessas horas desses movimentos errôneos, lembrar muito de Chico e usar uma fração de Chico a cada hora, a cada situação pesada que nós temos. Ele costumava dizer que as nossas imperfeições é igual uma onça. De vez em quando a gente tem que dar um pedacinho de carne para os nossos impulsos errados, para não deixar de ser homem da terra, mas conscientes que somos homens espirituais. Ensinamentos do Cristo, na mão de Chico Xavier, tornarão eternos para as nossas vidas vindouras. Como nós temos que ajoelhar, mas ajoelhar de coração, com sinceridade, com as lembranças de Chico que já estão cristalizadas em nós. Quantas rugas nós já derrubamos das nossas almas quando a gente abre uma leitura advinda da mão de Chico Xavier. Esse homem que não ensaiou de ser bom, ele é bom. Chico Xavier não teve palco, não arranjou drama, nunca usou de espetáculos. Ele seguiu o caminho do Cristo junto a nós. Então o mundo de Chico, dentro do mundo material errado que nós estamos, gente, é uma luminosidade. Então nós temos, através desse livro, Pão Nosso, recordar que os feitos de Chico Xavier, em toda situação, já estão conosco na sua obra. É confundido o homem Chico com a sua própria obra. E tudo isso está nas nossas mãos. Como negar em ser espírita cristão da agora para frente? Não tem um vírus que vem derrubar nós. O vírus que pode derrubar o nosso coração são os vírus dos nossos erros passados. Então podemos colaborar com a terra nesses instantes, mas é preciso colaborar com o levantamento de um recenseamento do nosso próprio eu espiritual, para que possamos lidar conosco mesmo antes de apontar o dedo para alguém que nós situamos mais errado que nós. E isso pede a indulgência. Sim,
Graças a Deus estamos nessa condição de perceber que o caminho tem muitos obstáculos, mas as nossas pernas terão forças e firmeza para ultrapassar e seguir adiante. Como a nossa amiga leu sobre Emmanuel, e como a espiritualidade ela sempre busca colaborar com todos nós, com o que nós vamos lendo ali do Evangelho, nós vamos aplicando, e para que nós possamos entender melhor. Por isso que eu sempre digo que Chico Xavier é uma continuidade para nós da doutrina espírita. Ele veio nos auxiliar ali a entendermos melhor um pouquinho o que Kardec nos trouxe na codificação. E ele traz, então, Chico Xavier, nas suas psicografias, palavras tão claras, tão simples, da qual não tem como a gente não entender. E ainda mais auxiliado por Emmanuel, ele vem então, Chico Xavier, com toda a sua força, trazendo todo o ensinamento da espiritualidade para os tempos atuais, tal qual nós estávamos falando da indulgência. E olha só que bacana, eu estava falando então da nossa má vontade para com o nosso semelhante, do fato de que nós não queremos compreendê-lo, nós não queremos ajudá-lo, nós não queremos estar por ele. E onde que eu disse que o que nos falta é vontade. E aí então, Emmanuel vem e nos traz a lição, má vontade. Para então vir enfatizar um pouco mais ainda, que é isso realmente que está acontecendo conosco. Má vontade de fazer pelo outro e buscando ainda fazer só para nós, só para os nossos celeiros. Tal qual aquele ensinamento do Cristo, do qual ele fala sobre os celeiros, daquilo que só queria juntar para si, e quanto mais ele tinha e os seus celeiros já estavam cheios, ao invés dele pensar em compartilhar, ele ia lá então e fazia um outro celeiro para ir colocando as suas coisas. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Quanto mais nós acumulamos hoje e não auxiliamos o semelhante, mais estamos perdendo tempo. E chegará um dia então que Deus vai nos chamar. E aí então a espiritualidade, o Cristo, Deus irá nos perguntar: o que fizeste com o seu ministério? O que fizeste com tudo que eu coloquei em suas mãos para auxiliar o próximo, para auxiliar o seu semelhante? Então vamos tirar essa má vontade de nós, porque como diz aqui, ela gera sombra, gera estagnação, conserva o mal. Ela então entroniza a ociosidade, a discórdia, o orgulho e a vaidade, e em consequência disso aumenta as nossas paixões inferiores. Olha só, vamos devagar compreender o que é necessário de verdade para todos nós que somos alunos espirituais nessa terra. O que é mais necessário é que trabalhemos, que estudemos, que possamos então aumentar as nossas aptidões em prol do próximo e naturalmente em prol de nós mesmos, elevando o mundo a um patamar mais sadio, mais harmonioso, mais saudável e com paz para todos. Deixemos as guerras, deixemos as distensões, mas busquemos a simplicidade, busquemos de verdade aquele trabalho árduo que faz com que superemos todas as nossas dificuldades. E muitos vão dizer assim: mas espera aí, a gente tem feito isso, o homem tem herdado do homem. Vamos observar o mundo, o tanto que ele progrediu. Progrediu, é verdade, tecnologicamente. E moral? A nossa moral não progrediu, porque nós ainda não entendemos o que é o mais belo. O mais belo é a moral, é a ética, é o caráter que tem na pessoa. E muitos acreditam que o que é mais belo é a beleza física, ou são as coisas materiais. E isso não é verdade. Quando nós compreendemos que o que é mais belo é aquilo que trabalhamos no nosso coração, que são as leis de Deus, para com essas leis nós possamos praticar para com o semelhante, respeitá-lo, ter indulgência para com ele, buscando de verdade alimentar um bom caráter, aquele caráter que nos aproxima das leis de Deus, com bom senso, com discernimento. Mas não basta só isso. Não basta a pessoa ser boa, não basta a pessoa ser auxiliar e ter caráter. Ainda é preciso um entendimento do que é mais importante. O mais importante para todos nós,
Foi o que o Cristo nos mostrou naquele momento que ele pega o balde e chega aos discípulos. Ele queria lavar os discípulos, os pés dos discípulos. E aí Simão Pedro diz assim: peraí, você não vai me lavar não? Nós que devemos te lavar. E aí o Cristo então diz assim: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E se nós não deixarmos essa lição de humildade do Cristo nos lavar, nós não teremos parte com Ele. Nós seremos aquelas figueiras secas que caminham nas sombras deste mundo, perdidos e prejudicando uns aos outros, sem dar frutos de verdade. E então, trabalhar a humildade em nossos corações para que encontramos, então, com o que é indispensável para todos nós, a fé. A mesma fé que o Cristo vem nos dizer que move montanhas, que faz com que consigamos andar de verdade nas águas acima das nossas dificuldades, enfrentando todos os temores, todos os medos, encorajados pela espiritualidade, pelo Evangelho que todos os dias nos traz essas lições e, consequentemente, movendo as montanhas das nossas dificuldades de um campo para o outro. Essa é a minha mensagem. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Enquanto Alexandre pronunciava com toda a veemência, com todo o seu coração, expressando o que devemos fazer, ele acreditou que os nossos passos serão mais firmes se atendermos o Evangelho de Nosso Senhor. E eu estava lembrando aqui das cores da bandeira do Brasil, a bandeira nacional. Nesse momento de tantas aflições, vamos recorrer à cor verde, que é a cor da esperança, para que nós possamos entrar na clorofila do amor. Esse amor que está em tudo e em todos, porque ativando o nosso coração mais uma vez, no agradecimento a Deus, nós estaremos com certeza mais encorajados, não só hoje, mas sempre. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entrar na área não do venha a nós, é do vosso reino para com todos. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e lembrar dos ensinamentos do Cristo, no qual Ele vem nos dizer: eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho da vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Que possamos lembrar desses ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos, neste mundo, trabalhar em prol do bem, em prol do nosso semelhante. Que possamos orar para todos aqueles que passam por dificuldades, orar para os nossos parentes, orar para os desconhecidos, orar para os criminosos, orar para todos nós que estamos nessa casa terrena, porque todos nós somos irmãos. Muitos de nós temos mais compreensão das coisas e muitos também ainda têm pouca compreensão. É por isso então que o Evangelho insiste em nos dizer, em nos pedir para que tenhamos indulgência para com todos, aceitação das imperfeições de todos, porque seguindo esses ensinamentos também seguirão para conosco e então conseguiremos caminhar de verdade, de mãos dadas, como irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado e um abraço a todos. Muito bom.